Aí, agora sim. Deu certo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tô ouvindo bem. Só aumentar o volume. Pronto, vou colocar Pronto. aqui. Aumentar meu volume também aqui. E aí, boa noite. Boa noite. Boa noite pro pessoal aqui que entrou. Gostei Boa... aí do pano de fundo aí, né? Mandala aí tá legal. É o meu fone de atendimento. Ah, bacana. Legal essa mandala aí. E aí eu tava falando Obrigada. aqui antes de você. Tava falando aqui antes de você entrar, né? Que você é psicóloga, tem formato, é atriz. Aí eu não sei, né, eu acho que a formação sua foi lá no Teatro José de Alencar. É isso? Pronto. Exatamente. Então, vim sou a Patrícia, né? Sou psicóloga. No momento, atuo na clínica. E, sim, a minha jornada no teatro, ela começou ano passado, né? No CPBT, que é o curso de Princípios Básicos do Teatro José de Alencar. Bacana. E aí, como é que foi essa tessitura aí dessa união entre a psicologia e o teatro, assim, né? Como é que aconteceu tudo isso? Eu já tive também vontade de fazer, né, essa formação lá, só que infelizmente não tinha tempo, né? Quando eu fui lá, uma vez eu fui lá, cheguei, acho que era uma tarde, entrei, tinha um pessoal lá, eu perguntei, só que tipo, é um curso mesmo, meio que integral, você tem que se dedicar àquilo ali, então não tinha como eu fazer na época, né? Mas eu fiquei bem curioso, porque eu já fiz algumas oficinas, mas aí, né, contei sua experiência, como foi chegar até isso. Então, eu sempre gostei muito de arte, né? Só que assim, o teatro, ele sempre me encantou de alguma maneira. Só que eu não tinha tido nenhuma experiência com teatro, só que eu tinha muita vontade de experimentar. E também porque todo mundo fala assim, né? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, tinha um pouco de dificuldade de comunicação. E a primeira coisa que as pessoas falam é assim, ai, vai pro teatro, que isso melhora. E aí eu realmente aqui passa muito avião, então se passar o avião vai dar para ouvir, mas é isso. E aí eu, eu, eu tinha tentado uma vez o CPBT e não tinha dado certo, porque foi justamente na época da faculdade, né? Eu tive que dar prioridade à disciplina. E eu tinha me inscrito pro período da tarde. E aí batia com as coisas que eu estava fazendo na disciplina e acabei que eu nem cheguei aí, né? Não, nem fui. Aí, em outro momento, eu tive uma experiência bem curta também no laboratório lá da UFC, porque eu fazia um curso de arte terapia lá, e o rapaz que dava aula pra gente, ele, ele era envolvido com teatro, né? Ele tinha uma boa experiência, e aí ele decidiu abrir um curso para as pessoas que tinham interesse. E aí esse curso aconteceu. Só que foi bem no início que começou a pandemia. Aí teve o corte, né? Porque a gente ainda conseguiu fazer 2 aulas no presencial, Uhum. e aí veio a pandemia e a gente teve que parar, né, com as aulas presenciais e ficou no online. Só que não é a mesma coisa, né? Tipo, teatro Com certeza. sem experimentar Tem ali razão. aquele. É, Não flui. Mas tudo bem. Aí eu sempre tentava, tipo, alguma coisa e nunca dava certo. Aí, quando foi ano passado, olha, eu vou pro CPBT, dessa vez vai dar certo. Só que assim, eu fui pro CPBT sem esperar muita coisa, porque, tipo assim, lá o CPBT, ele é um curso ele é seletivo, assim. Entram 100 pessoas, 70, 100 pessoas por ali. E em cada turma, né? Porque são 3 turmas, manhã, tarde e noite, professores diferentes. E no decorrer do processo, vai saindo pessoas, né? Até ficar o final, que é o quarto módulo. São 4 módulos. Até ficar o final, que é a montagem de espetáculo. E eu realmente entrei sem essa perspectiva de que eu realmente ia até o final, porque, como eu lhe falei, eu fui mesmo para poder trabalhar a questão da comunicação. Meu objetivo era esse, hum, porque eu realmente era muito tímida, né? E aí, me joguei. Eu disse, não, eu vou tentar, vou aqui experimentar isso aqui para ver como é que vai ser e tal. E fui. A vivência é diferente, totalmente diferente, né? E a questão da timidez também é muito relativo, porque a gente não deixa de ser tímido. Porém, realmente,
como a gente aprende a se comunicar melhor, porque sim proporciona isso, a gente acaba que começa a perceber a timidez por outro ângulo, por outra perspectiva. E aí foi isso. Bacana mesmo. Realmente, assim, né, pelo que eu vi, assim, era bem... eu não imaginava assim, né, a gente tem meio que os nossos preconceitos assim, mas eu vi assim, você vem na sua e tudo, aí de repente eu vi lá, você é, postando as coisas do teatro e tal, e até fiquei com vontade de ir, mas infelizmente não deu, porque na época tinha o trabalho, tinha outras coisas, então realmente não deu para ir presenciar isso, né? Mas eu fiquei com muita vontade mesmo, eu gosto do teatro, eu gosto de assistir. Acho que a última peça que eu fui ver, eu fui com a Caliana, a gente foi ver uma peça da Jéssica, lá no Teatro Universitário ali da UFC, foi muito bacana também. Uma vez eu assisti também uma por ali, foi de um pessoal fazendo sobre Augusto dos Anjos também, foi bem massa assim mesmo, trazia bem aquela questão assim, bem visceral do Augusto dos Anjos, então eu gostei muito, né, a experiência que eu tive, tanto fazendo parte do pouquinho que eu fiz, como assistindo também, é algo assim bem diferente mesmo, né, a gente é muito acostumado aqui sim com cinema, com tela, e teatro é uma experiência que não é muito assim das pessoas, mas eu recomendo porque é muito diferente a questão do teatro. E se você puder vivenciar isso, nem que seja uma oficina, é muito rico, assim, o que você tem para oferecer também para outras pessoas, mas também o que você ganha de conhecimento, né? Prático, teórico. Eu acredito que é porque acho que a gente passa a se desafiar. Para mim era um desafio muito grande realmente, porque com o decorrer que você vai passando os módulos, né, vai ficando o negócio vai ficando mais, né? Você vai aprendendo técnicas e aí você vai aprendendo aquilo ali e vai ficando mais desafiador ainda. E aí vai aumentando, né? Porque começa o primeiro módulo, ele é apenas uma semana, aí depois o segundo módulo é um mês inteiro, só que é só 2 vezes na semana. Aí o terceiro módulo é também 2 vezes na semana. Quando a gente passa para o quarto módulo, passa a ser todos os dias, né? Porque vai ser uma montagem de espetáculo. Então as aulas elas passam a ser todos os dias. E aí isso também vai aumentando o quanto você se desafia, né? E para mim, Sim, até eu perceber isso, assim, foi um pouco até complicado para mim, justamente por essa questão de eu ser tímida, né? E aí, só que quando eu chegava lá, tipo, a gente sempre deixava a sandalinha lá fora, né? Para poder entrar na sala, que a gente fazia na sala de teatro na de Papi-Saboia, que tem lá. E aí, sempre quando eu chegava lá, eu esquecia, assim, tentava realmente esquecer o que tinha acontecido, o que estava acontecendo lá fora e entrava ali, como se fosse uma imersão mesmo, assim. Era a sensação que eu tinha de quando eu chegava naquela sala, assim. É um sentimento muito diferente, assim. É uma coisa, uma sensação mesmo única. E eu deixava lá a sandália e pronto. Aqui vou fazer teatro. Era bem assim que eu sentia. Então foi isso, foi a forma que eu criei pra eu vencer esse lado que eu tinha medo, né? E no começo eu tinha muito medo. E tinha que lidar com a ansiedade também, porque eu sou uma pessoa ansiosa, então eu tinha que lidar com isso, de querer fazer as coisas, né? De você ficar se comparando também. Porque lá também é um curso, ele é um curso que ele é muito. Ele é um curso famoso, né? E muitas pessoas nunca tiveram contato com teatro, porém já tem pessoas que vai fazer o curso que já tem contato com teatro, muitos já são de faculdades, né? Já fazem faculdade e tudo, que já tem uma certa experiência. Então tem esse lado também, né? De você, né, tentar se conhecer. E aí que vem realmente essa questão do que ele faz com você, né? Ele amplia totalmente a sua consciência, muda a sua percepção também de você mesmo, assim. Você fica muito. é, Você entra em contato, assim, com a sua subjetividade. E aí, consequentemente, melhora a sua comunicação, sabe? Você começa a entender. Uma coisa assim tipo, até voltando aqui, sem saindo do lado profissional, mas como eu, de terapia, né? A minha psicóloga, ela até falou isso pra mim, o feedback, que quando eu entrei, tinha uma Patrícia antes de não ter experienciado o teatro, e teve uma Patrícia depois que experienciou. E ela disse que o meu processo terapêutico deu uma evolução, assim, um salto que ela até ela mesma
ficou assim impressionada, né? Antes, coisas que eu tinha até dificuldade de expressar na própria terapia, passou a ser visto de outra forma. Bacana. E é muito engraçado essa relação que a gente tem, né, com o nosso corpo, né? Porque a gente fala muito de consciência e até vou fazer uma pergunta mais ou menos o que você falou agora, né, dessa questão da consciência, mas é interessante porque a gente vê o corpo, às vezes, muito como algo secundário, né? Geralmente a gente está muito preso nas nossas razões e tudo, é de pensar, não sei o quê. E quando a gente vai naquilo ali, nosso corpo, ele é pura performance, ele é pura metáfora. Muitas vezes você nem pensa naquilo ali, já está muito... Você ensaia, ensaia, ensaia e de repente você só está se lançando assim, é por afeto, aquela efetivação assim daquele momento. Eu acho muito interessante. Eu acho que pode ter acontecido mais ou menos isso, né? De, desse seu corpo, ele ganhou, né, um outro tipo de conhecimento, né? Que estava mais talvez represado assim e de repente você conseguiu botar isso mais, você conseguiu botar para fora, né? É porque exatamente, né? Essa consciência. E a gente acaba criando, assim, consciência corporal, né? Porque Uhum. o, a gente tem muitos trabalhos, né, envolvendo o corpo. É tipo, quando a gente tá lá dentro, a gente acha assim que nada tá fazendo sentido ali, porque são coisas muito assim, né? Bem subjetivo mesmo, que trabalha muito com isso, né? E aí você acha que não faz sentido nenhum. E depois, lá na frente, né? Principalmente quando a gente está montando o espetáculo, que a gente vai percebendo que todo aquele processo antes, né? De a gente criar realmente consciência corporal, das coisas que a gente faz antes e tudo, como faz sentido, né? E faz realmente a gente ampliar essa consciência, assim. É bem interessante. Claro que também eu tô falando aqui muitos benefícios, mas também não tem só coisas boas, né? A gente também entra em contato com outras coisas que também não são tão legais, mas aí a gente também vai aprendendo a lidar com isso, né? Sim. Na nossa própria vida ela é como ela é, né? Não tem só coisas boas, vai acontecendo as coisas negativas também. E aí a gente vai muitas vezes aprendendo a lidar com isso, né? Sim, Essas frustrações, esses medos, esses anseios, né? E essa parte, exatamente. isso que você falou dessa consciência, tinha até aqui anotado na pergunta, mas aí você meio que já respondeu, né? Eu ia perguntar assim, você acredita que essa experiência, né, essa vivência teatral, contribuiria para a ampliação de consciência sobre si e sobre o mundo? Aí você acabou, antes de eu perguntar, você já trouxe já, né, sua experiência aí, né? Sim, eu acredito que sim, né? Porque a gente acaba tendo encontros, né? A vida é feita de encontros e lá a gente vai ter vários encontros mesmo com pessoas diferentes que a gente cria vínculo, né? Principalmente nesse curso em si, né? eram, eram todo dia, né? Então a gente acaba criando mesmo aquela interação, aquele vínculo com as pessoas, né? E aí, né, nessa mesma época que eu estava fazendo CPBT, eu tive outra experiência no teatro. Eu também, eu tinha participado de uma audição e eu era lá do IFCE, um rapaz que ele era aluno e estava fazendo uma coisa de TCC dele, né? E ele fez uma muito legal ele. Aí ele abriu uma turma para poder fazer o Despertar da Primavera, que é um musical. E aí eu fui, fiz a audição lá e acabei participando dessa vivência também. E era duas maneiras de fazer teatro. Duas maneiras. Era teatro, mas eram duas maneiras. Porque lá também era voltado muito pro musical, né? O meu personagem em si, eu não cantei, eu cantei mais no coletivo. Mas a gente tinha outras era outro trabalho também lá. Tipo, era outras vivências, outras atividades. Eram duas formas de fazer teatro, né? Porque fazer teatro é muito amplo, né? A gente faz de várias formas. Né? No CPBT eu fiz de uma forma, lá eu fazia de outra. E era muito bom. Muito bom também. Eu gostava muito lá dessa experiência que eu também tive lá no IF. Bacana. E você falou desses encontros, eu acho que até os encontros consigo mesmo, né, são bem interessantes ali, coisas que você desconhece do seu corpo, que você achava que não teria capacidade de fazer, você acaba Sim, que expressando isso, né? sim. Porque lá é N possibilidades, né? Muitas possibilidades de você realmente expressar várias coisas, né?
até a questão da criatividade, né? Como você falou, você fez uma formação lá, mas aí teve essa outra vivência, né, teatral lá, era diferente. Mas aí você vai aumentando esse repertório e a criatividade que você tem, você vai conseguindo, né, permear por outros espaços. Sim, sim. E sim, dá uma reviravolta mesmo, assim, nessa questão da criatividade, né? Você consegue ter várias ideias, assim, olha, eu melhorei até na minha própria, trazendo para o meu lado profissional. Eu acho que até como profissional mesmo, assim, eu tive uma melhora muito grande, assim, de ser criativa até na minha própria profissão, né? Porque a gente tem que ser, e ter, né? Ter essa habilidade também, né? Da Certeza. criatividade, isso, né? E isso melhorou muito, assim. Eu vejo que o ser humano ele é pura expansão, essa criatividade, né? Acho que no dia que tirar essa criatividade da gente, quando entrar só esse mundo de inteligência artificial, acho que acabou o que a gente tem de mais bonito e interessante, que é justamente essas formas de ajustamento, né, criativos que a gente tem de se lançar no mundo, né? Sim. Sobre você falou dessas vivências, né, inicialmente. E aí, como é que, quais são os maiores desafios que você percebe assim, né, dessa união e também quais são essas recompensas que você percebe depois dessa junção assim das duas áreas? Eu acho que a dificuldade lá para mim maior mesmo era essa questão de me desafiar todo dia, né? De fazer as coisas que eram propostas lá, realmente sem aquele medo do julgamento, sabe? Acho que é isso. Acaba tendo medo, né? E é como eu tô lhe falando, as recompensas são essas que para mim, né? Foi a questão da comunicação, a questão da criatividade, né? Trazendo aqui para o meu lado profissional, que melhora muito, né? A interação, né? Que a gente melhora também essa questão. Eu acho que é isso. E a consciência corporal que a gente cria, tudo isso. Bacana. O Maroto aqui tá falando aqui que a prática de autoexpressão é terapêutica, né? Ele já fez umas oficinas que ele me falou de palhaçaria. Eu acho que é lá no teatro também, né, que tem essas oficinas, né? E tem palhaçaria, né? A palhaçaria também dizem que é muito interessante. Eu ainda não me permiti fazer, mas dizem que é bem intenso também o curso. Tem todo, acho que é 2 vezes ao ano que tem, se eu não me engano. Eu sei que tá com uma Todas, turma. todas gratuitas, né? Aí eu não sei lhe dizer se a palhaçaria também é, mas eu não sei lhe dizer, não sei essa informação. Mas essa que você fez é gratuita, né? É, o CPBT sim. Legal. E aí eu botei outra pergunta aqui, de que forma essa experiência no teatro influenciou sua visão sobre a psicologia e vice-versa, assim, da psicologia assim em si, como é que você vê como prática, né? Essa influência assim do teatro. Eu acredito que, acho que como eu tô lhe falando, né? Acho que é, eu trazendo para o meu lado profissional, eu acho que eu melhorei muito essa questão de trabalhar essas criatividades com os meus clientes, né? Porque eu percebi que ó, meu colega, o Márcio, que inclusive ele fez CPBT comigo. Ele tá Ah, falando que é pago do riso. ah, interessante. Aí, ele tá dando informação aí do quem se interessar por fazer esse curso, mas Sim. existem vagas sociais também, ó. E acho que é trabalhar essa questão da criatividade, né? Muitas vezes as pessoas elas não têm noção do quanto elas são criativas, sabe? Elas não têm essa consciência realmente sobre o que é ser criativo, né? Sobre o que é a criatividade. E eu acredito que essa para mim foi, eu acho que talvez eu também não tinha essa consciência, sabe? Eu acho que também foi isso, assim, trazendo para o meu lado profissional. Interessante. E eu fico vendo assim, né, essa parte da
dessa criatividade assim, nas nossas expressões, que pelo menos assim, antes eu fiz essa formação, acho que foi 1 ou 2 semanas com a Jéssica. Aí, acho que foi em 2018 ou foi 2019. Aí veio essa pandemia depois, aí muito do que a gente vive e tal, muito pro online, muita coisa assim que você deixa de ter mais contato, experienciar. Eu acho que às vezes eu sinto isso também em mim também, de meio que tá meio travado, nessa questão das relações também. E o teatro eu vejo assim que se tivesse uma oficina, sei lá, amanhã, eu acho que eu me inscreveria na hora, porque realmente ela aflora bastante. Tem a oficina da Jéssica era Corpo Impossível. Então, era a partir de um livro, acho que era de uma filósofa de São Paulo, que ela traz essa perspectiva. E você faz umas coisas assim muito loucas, assim, de você mesclar uns animais e ter que fingir isso. Então a gente tinha que se expressar mesmo assim. E todo mundo tava, muita gente na sala se fazendo essas expressões e tipo assim, eram loucuras e ninguém tava nem aí pro outro, era cada um do seu mundo ali, misturando tartaruga com leão, pássaro com jacaré. Aí ela ficava falando, né? É, sinta como é que esse animal respira, como é que ele sente, como é que ele preza, como é que ele respira, como é que ele respira quando ele está com raiva, como é que ele respira quando ele está se afastando do inimigo. Ela fazia várias perguntas assim e várias coisas pra gente, vários comandos assim pra gente ir pensando e fazendo assim ao longo da parte lá. Eu acho bem interessante isso, porque você realmente tem que dar uma dimensão pro seu corpo que você nem conhece, você fica todo torto, assim. É muito louco, é muito interessante isso aí. Sim, é muito interessante mesmo. É, é, eu sempre senti, eu também tinha muito essa necessidade de me expressar de alguma maneira. Eu sentia que tinha alguma coisa reprimida, assim, que eu precisava colocar para fora. E para mim, o espaço do curso foi, assim, maravilhoso mesmo, assim. Somou muito para mim, sabe? Minha experiência no teatro. É tanto que eu, tipo assim, acho que eu fui comida pelo bichinho do teatro, porque eu nem consigo abrir mão hoje em dia, sabe? Eu sempre fico procurando participar de alguma maneira, sabe? Eu até tentei fazer um curso, mas não deu certo esse curso. Mas eu até cheguei ainda a fazer uma apresentação de um monólogo que eu mesmo criei. Olha E aí. ficou legal, sabe? É uma coisa que eu experimentei diferente também, que era apresentar um monólogo, né? Assim, criado por mim mesmo. E foi bem legal também, sabe? E aí eu não quero realmente abrir mão, acho que é uma coisa que soma demais. E, inclusive, eu tava lendo umas coisas um tempo desse sobre a Gestalt terapia, né? Que é a minha abordagem. E eu tava vendo que até o Peus, ele já teve vivências com teatro, sabe? Eu tava lendo isso e eu achei muito, assim, fantástico, assim, sabe? Porque eu me identifico muito com a Gestalt e aí eu fiquei pensando também, né? Como é que eu poderia, a partir dessa perspectiva, né, também trabalhar o que eu aprendi, sabe? Uma coisa que Com eu fico certeza. pensando em fazer, sabe? Porque a Gestalt terapia também fala, né, dessa expressão corpórea, né, dessa expressão corporal. Então, não tem como a gente falar que é o puro racional. Existe ali na sua gama de afetos, né, essa pluralidade, como Nietzsche chama, e tudo isso que vem, que emerge, seu corpo está ali, né, rígido, ou ele está colocando alguma coisa assim de expressão, mas a pessoa está dizendo uma outra coisa diferente, mas você está vendo que o corpo está expressando de outra maneira. Então é interessante observar isso, né? Não tem como a gente tirar o corpo. O corpo é a forma como que a gente tem de expressar no mundo, né? Sim. Bacana. Deixa eu ver outra pergunta aqui que eu deixei anotado. Quem quiser fazer pergunta e tiver perguntas também para trazer. Você acha como é que você vê, como é que o teatro pode ser utilizado como forma terapêutica assim? Como é que você vê? Eu acho que Forma terapêutica para a sua vida. acho que o rapaz tinha falado lá embaixo, né? Acho que é quando essa questão de você se expressar, né?
de se expressar e também de entrar em contato com a sua criatividade. Eu acredito que isso pode sim ser terapêutico. Para sua própria, para sua vida pessoal, isso também mudou bastante, né? Sim, Como você disse. sim. Falando da minha experiência, né? Assim, o que eu percebi através da minha experiência. De, de que forma você vê a psicologia? Como é que você vê a psicologia assim? Ela pode enriquecer a interpretação, né, do ator. Como é que você vê assim, esse lado? Você acha que a psicologia ela também tem essa capacidade de se influenciar? Como é que você vê? Olha, eu acredito assim que isso aí também já é uma coisa um pouco mais delicada, né? Porque, tipo assim, tipo, uma das coisas muito assim que a gente estava assim, a nossa professora falar é que cuidado para não psicologizar tanto. Porque eu acho que é muito. É por partes, assim, sabe? Eu acho que a gente realmente não pode estar psicologizando tanto, né? Porque o teatro, ele é uma coisa e a psicologia é outra, né? Eu acho que o que contribui é realmente isso que eu tô lhe falando, né? Essa questão da criatividade, dessa ampliação de consciência, de você entender essa consciência corporal que você acaba tendo, a sua expressão. Eu acho que muito isso, né? A questão da subjetividade. Mas eu acho que a gente também tem que ter um pouco de cuidado dessa questão da mistura, né? Assim, de misturar tanto, assim, sabe? Eu penso assim, não sei. Então seria mais ou menos isso, né? E chegou no teatro, né? A psicóloga ali tenta colocar ali Sim, ver que faz um hipoquet disso aí, e aqui eu sou puramente entregue ao teatro e vou deixar um pouco do que eu tenho de preconceito em relação a outras áreas, a psicologia, etc., aqui fora, era isso né? que eu fazia, assim, tipo, eu tentava fazer isso, eu não tentava misturar muito, não, assim, sabe? Tipo, não, aqui eu sou, fora daqui eu sou psicóloga, mas aqui dentro eu tô fazendo teatro, então, pra mim era assim, eu tentava levar dessa maneira, né? Pra não tentar misturar, assim, tanto. Eu acredito que seja assim. Sim. Sei. Pra... É a maneira, né, que você encontrou. Talvez seja uma das maneiras mais interessantes, né? Não sei, a minha interpretação também, porque, não sei, você tem já um monte de preconceito, você vê com um monte de teoria, você chega lá, o que você vai pensar a partir disso, né? Ah, eu vou ficar pensando, não sei o quê. Deixa ali só o convivenciar, e aí depois, deixa quando você sair, você vai refletir, trazer né, a teoria que você tem, a prática que você tem fora e ver o que você pode fazer, mas que realmente ali dentro, né? Ali tem que ser só entregue mesmo o corpo e pronto, né? E aí, mas aí quando você volta, né? Voltando para isso aí. Você acha que a psicologia pode ajudar nessa construção de personagem? Tipo, depois, né? Você tá lá montando o teu personagem. Você acha que de alguma maneira esse conhecimento te ajudou a montar esse. Como é que foi sobre o que era exatamente assim essa obra que a gente fala não, né? Como é que era que vocês iam apresentar lá e que tipo de, de personagem você tinha, como é que você traz aí um pouco dessa experiência tua? Ah, porque assim, a gente fazia muitas sketches, né, lá dentro. Antes de fazer o espetáculo mesmo, final, né? Antes da montagem do espetáculo, a gente fez muitas sketches, então a gente experienciava alguns personagens, né? Que a gente criava, tinha uma atividade assim que ela também fez a gente criar um próprio personagem da gente, né? É um personagem pessoal. E aí, como a pessoa, a gente olhava aquele personagem, né? Como ela. A gente também tem que separar, né? O personagem é o personagem, a gente é a gente. E é bem assim, né? É por isso que eu tô falando que, pra mim, eu acho que tem que ter um pouco desse distanciamento, né? Da psicologia. Mas claro que a psicologia ela vai lhe ajudar a lidar, né? Com aquela situação e tudo. E você entender que o personagem é o personagem, você é você. Mas eu acredito que tem que ter um pouco esse afastamento, assim mesmo. Porque lá eu tô fazendo teatro, sabe? Eu acredito assim. Como foi essa obra lá?
como foi essa peça? Quem era você assim no meio dos, quem era você de personagem? Porque eu, infelizmente eu não pude assistir, né? Quando A por peça ainda conta ainda se ainda tá apresentou. acontecendo? Não sei se quando eles vão se apresentar, ainda se esse ano eles ainda vão se apresentar. Mas a minha personagem ela era uma caçadora, sabe? E aí quando você assistir, você vai entender o contexto do que é, né? Eu não vou dar spoiler, porque algumas pessoas ainda não podem ter visto, né? Vão Ah, assistir quando tiver. É bem interessante, mas a minha personagem ela era uma caçadora, sabe? Foi todo um preparo, né? Pra gente também entender qual personagem que a gente ia se encaixar e tal. bacana. Já que você não vai dar spoiler, mas pelo menos assim, que tipo de ambientação acontece assim? É, é como se a gente. Eu não quero dar spoiler da peça. Pra você, Tá para certo. as pessoas que viram, elas também têm a própria interpretação delas, né? Do que Ah, significa. Mas depois eu tá, posso te mandar o pra tu ver. tá certo. Tu não sabe quando é que vai ter outra agora, né? Olha, eles se apresentaram no mês. Deixa eu ver. No, em julho agora. Eu não sei quando eles vão se apresentar novamente. Se esse ano ainda vai rolar. Mas eu acredito que sim. Eles estão sempre se apresentando. Mas aí você vai fazer parte também? Não, eu não faço mais parte do elenco, né? O elenco deu uma mudada. Mas a história em si, né? É, é, é a mesma história, só mudou mesmo alguns personagens. Mas, mas existe o seu personagem lá? Ou Sim, também mudou? sim, existe ainda, né? Porque não era só eu que fazia esse personagem, né? E tinha outras pessoas também que faziam caçadores, né? Então é isso. Depois eu lhe mando o vídeo pra você ver. Tá certo. Sem spoiler, né? Porque Olha, a pessoa fica curiosa, né? De saber mais ou menos do que se passa, o que se trata. E o legal do teatro também é porque você tá ali assistindo, não tem controle para você pausar nem nada, então você tem que estar prestando atenção ali totalmente entregue, porque qualquer piscar de olho que você der, você perde uma cena, não tem mais como voltar, então é uma experiência realmente diferente, porque você tem que estar ali presente, né? sim. Não tem como. E uma outra pergunta aqui. Quais são as principais diferenças entre a expressão emocional, né, no palco e a expressão emocional cotidiana? E de que forma essa expressão emocional no palco influenciaria um novo modo de vivenciar a expressão emocional no cotidiano? Complexo, Complexo. Sim, complexo. né? As principais diferenças entre a expressão emocional no palco e a expressão emocional no cotidiano. São, claro, que tudo são emoções, né? Que você vive fora e dentro, mas porque você acaba lá mergulhando, né? E realmente ali de fato, tudo você pode chorar, né? É algo bem diferente, mas eu não sei, né? Você vivenciou mais isso. Se tem momentos que você está ali dentro tão entregue que você nem percebe mais que você está atuando, é como se fosse, como se fizesse realmente parte aquilo ali. E aí eu não sei se quando você sai, quando você sai, daí tem essas outras expressões emocionais que acontecem na sua vida depois, se você percebe assim essas diferenças, né? Essas nuances assim. Quando você fez a sua experiência, né? Uhum. Você, você participou assim, de alguma coisa? De montar alguma coisa? Ou realmente era mais uma vivência mesmo? Era porque o tempo também era curto, então foi uma experiência só ali dentro, né? Não tem para você passar muito tempo, você aprofundar outras coisas para você poder apresentar para outras pessoas, né? Você mais ou menos, pelo menos essa da Jéssica. Tinha outra que eu fiz, mas faz tempo, foi em 2012, eu acho. Foi lá eu esqueci, foi ali no centro, acho que a Vila das Artes.
tipo, formavam os grupinhos e a gente tinha que apresentar para aquelas pessoas. E essa da Jéssica, a gente tinha que performar esses bichos que a gente montava lá. E aí a gente apresentava mais ou menos para ela e para outras pessoas e perguntava mais ou menos como é que eram essas referências e tudo. Então, tinha aquela emoção ali, mas eu não sei dizer porque também não vivenciei tanto isso, né? Quanto você que fez uma formação longa. Então, dá para ver uma diferença bem grande, realmente. Mas, no seu caso, aí eu já não sei, né? Porque você vivenciou de uma outra forma com mais intensidade, né? Sim. Essa questão da emoção, né? Eu acho que é muito isso que eu tô lhe falando, assim, da questão de a gente conseguir entender o que é o personagem e o que é a gente, né? Pra gente também não fazer essa mistura, né? Assim, sabe? Eu acredito que seja isso. Você consegue perceber assim e é diferente, assim, aquele sentimento no palco e os sentimentos fora assim, são diferentes. Sim. Interessante. Porque são perspectivas, né? E como você vivenciou isso, né, mais fortemente lá dentro, né, tem mais propriedade para falar, né? Quando, assim, né? Pelo menos a minha experiência de estar no palco, tipo, eu sinto muita coisa, assim, que eu realmente só consigo explicar depois que eu saio do palco, né? Trazendo aqui para minha experiência do monólogo que eu fiz agora por último, né? Foi uma apresentação sozinha, né? Literalmente sozinha, entrei sozinha. Eu que criei tudo, eu que criei como é que seria a minha apresentação, eu que fiz o monólogo, eu que criei a ambientação e tudo, de como é que eu queria tudo, né? Então, para mim foi eu que criei o personagem em si, né? Então, para mim foi diferente, sim, sabe? O que eu senti, assim. Quando eu tava ali, fazendo aquele monólogo, eu me sentia de outra forma, mas quando eu saio, eu me sinto de outra. Se é que dá pra entender. A pergunta é Uhum, bem complexa, tô tentando responder como eu me sim. sinto, né? Acabou sendo complexo também. Mas trazendo para essa experiência, né? De me apresentar só, né? Porque o espetáculo tinha outras pessoas comigo, né? Então foi outra sensação. Mas a sensação de Uhum. estar ali sozinha também foi diferente, assim, pra mim. Como eu tô lhe Esse, falando, algo que eu realmente acreditava que eu não conseguia fazer, assim. Eu mesma no curso, assim, quando eu comecei a fazer, tipo, eu não acreditava que eu ia até o final mesmo. Tô falando bem, sendo bem sincero, porque eu tinha esse bloqueio mesmo, assim, de timidez, né? E sempre eu sou bem calado, você mesmo falou, né? Quem me conhece, eu sempre fui muito calado, todo mundo me conhece, sabe que isso é bem verdade. Mas eu me desafiava muito, assim, de tentar mesmo, né? E acabei indo até o final, né? E esse monólogo, tu chegou a divulgar no Instagram, ou coisa assim? Eu não Na realidade, lembro de ter visto. porque quando eu fiz esse curso, foi em curto tempo. Acho que foi em 2 meses eu fiz e eu não dei continuidade, não. E aí era uma apresentação que ia ter, aí o professor lá pediu pra gente, era tipo uma mostra que a gente ia apresentar, a gente se apresentou ali no Teatro Chicanizo, ali na Avenida da Universidade. E aí a gente tinha que criar alguma coisa, era uma mostra, então era à vontade, você podia fazer qualquer coisa. Mas a maioria das pessoas que estavam lá fizeram monólogos, né? E aí eu tava assim, totalmente sem bloqueio criativo, assim, o que é que eu vou fazer, né? E tipo, em uma semana eu tinha que criar para poder apresentar na semana seguinte. E eu fiquei, o que é que eu vou fazer? Tipo, nem sabia, nem tinha ideia mesmo, assim. E aí foi surgindo, assim, umas ideias, assim. O meu processo criativo, ele não é muito rápido. Ele demora um pouquinho para acontecer, assim. Não é a coisa que, ai, cria isso aqui agora. Aí eu vou já pensar em várias coisas, né? Tem gente que é bem assim, né? Mas o meu não funciona assim. E aí eu fiquei pensando o que é que eu ia fazer e tudo. Aí começou a surgir umas ideias na minha cabeça, né, sobre esse monólogo. E aí eu fiz. Tipo, escrevi lá e tal. Aí o professor queria ver antes, né, da apresentação. E aí eu criei também como é que eu queria. Tipo, eu pensei nas marcações, né, de como é que eu ia apresentar lá e tal. E eu apresentei pro professor, o professor achou bem legal e fiz lá.
Ah, então não teve nenhum tipo de divulgação assim, nada, né? Não, eu não nem cheguei a divulgar, na verdade, porque foi tão rápido que eu acabei nem divulgando, sabe? Eu nem me liguei a isso mesmo, assim. Mas teve, algumas pessoas estavam divulgando, chamando pra ir assistir, né? Mas é porque realmente foi tão rápido pra mim, porque esse curso, quando eu entrei, ele já era de uma turma formada. E aí, como eu já tinha experiência do CPBT, e acabei que eu entrei, né, no curso por conta que eu já tinha essa experiência. Aí, meio que ele já tinha as vivências deles lá, né? Aí a minha vivência era diferente. Só que aí eu conseguia acompanhar, né? Porque eu Uhum. já tinha experienciado como é que era mais ou menos. Aí foi exatamente, quando eu cheguei já tava tendo essa amostra, ia ter essa amostra, né? E aí o professor, você tem que fazer uma amostra para você apresentar e tal. E eu fiquei, vale, o que é que eu vou fazer? Aí acabei criando esse monólogo, ficou bem legalzinho. E aí fiz lá. Legal. Foi mais ou menos quanto tempo de monólogo? Ah, e a apresentação não podia passar de 5 minutos. Acho que o meu monólogo, acho que tinha uns 2 minutos e meio, eu acredito. Ah, eles já deram um tempo bem curto já, né? Era realmente uma mostra, né? Era bem rápido mesmo. Aí as pessoas fizeram, podia fazer o que quisesse, quem quisesse fazer performance de dança ou alguma coisa com música, podia fazer o que você quisesse. Mas a maioria das pessoas criaram monólogos mesmo, né? Porque, querendo ou não, que você passa mais rápido, né? De você conseguir criar. E também foi o que passou na minha cabeça, assim. Eu nem consigo imaginar assim que seria mais rápido fazer. Sei lá, eu acho que dança seria mais rápido, né? Se você, se a pessoa for tímida, mas no teu caso você já tá bem desinibida já. Eu vou fazer um monólogo aqui, falar sozinho aqui e tudo, colocar Mas sobre mim, né? a dança pra mim já seria mais difícil, eu acredito, porque como eu não tenho muita essa, né, vivência com a dança, pra mim eu acho que seria pensar assim, seria mais difícil, entende? Aí Uhum. é que ir no que eu poderia fazer, né? Assim, que eu poderia conseguir. Aí eu fiz. E também foi uma experiência nova, porque eu também nunca tinha apresentado, assim, sozinha, assim. Ah, vou apresentar no palco sozinha. Não, foi uma experiência nova. Bacana, viu? Esses desafios, né, que a gente dá, assim, a arte ela proporciona também, né, esse contato, né, como a gente fala da Gestalt, esse contato com o mundo, contato com consigo mesmo, né, de você realmente se conhecer ali, né, ou se desconhecer e depois conhecer novamente, porque tinha coisas que você não achava que era de uma forma, você se desconhece e aí você se encontra ali. Então é um desconhecer e conhecer que está o tempo todo acontecendo, né? Sim. É bacana. E aí, para o futuro, assim, de projetos, né? Você pensa em mais perspectivas, assim, de interseção entre a psicologia e o teatro? Como é que tá, assim, seus planos, assim, para daqui para frente? Eu pretendo, assim, continuar fazendo, experimentando, né? Essa questão do teatro, assim. Eu não quero abrir mão, não, sabe? Ainda tô pensando que possibilidades, né? De como eu chegar até isso e tal. Mas é algo que eu não quero abrir mão. Assim, tipo, gostei muito, assim, de participar desse curso, de todas essas experiências que eu tive. Realmente, para mim, foi muito bom, sabe? Realmente mudou totalmente a minha perspectiva de como eu via as coisas e tal. E eu quero continuar, assim. Não sei como ainda trazer a psicologia para esse lado, não sei, sim. Como é que eu posso fazer essa junção, né? Às vezes eu fico pensando como eu poderia fazer isso, né? Uhum. Mas é algo que eu não quero abrir mão. Assim. Eu gosto muito mesmo. Bacana. E dá muito sentido, assim, para mim. Faz muito sentido, sabe? Com certeza. Imagino. A arte, ela é por expressão, assim. Se você tá se sentindo bem naquele espaço, né, e tá fazendo sentido, a ideia realmente é permanecer e continuar se aprimorando e buscando novos horizontes, né? Né?
E aí, mais ou menos o que eu já tinha perguntado, né? Quais os seus sonhos e objetivos para o futuro, você disse, né? E se possível combinar isso. Você pensa em fazer algo talvez fora da cidade ou fora do estado? Já olhou alguma coisa sobre isso aí? Não, no momento não. Olha, mas assim, ano passado eu fiquei bem instigada a fazer a graduação, sabe? De licenciatura em teatro. Porém, aí eu fiquei pensando na possibilidade disso acontecer. Ano passado eu fiquei com isso muito na mente, né? Hoje em dia eu não sei se essa possibilidade ainda existe, até porque iniciar uma faculdade novamente, né? Já que a gente já tenha, assim, querendo ou não, nosso trabalho também para poder conciliar, eu acho que seria um pouco mais assim. Aí eu acredito que eu quero fazer coisas, né, que eu não precise fazer realmente uma faculdade. Mas se lá no futuro, não sei, né? No agora, não. Mas se lá no futuro isso acontecer, tipo, vai ser uma boa também, sabe? Mas no momento não pretendo ir para fora para fazer nada, não. O que eu tiver que realmente fazer, eu quero procurar aqui, sabe? Uhum, eu entendo. É porque às vezes a pessoa, né, começa a deslumbrar alguma coisa, aí acha, sei lá, um curso fora, alguma coisa assim das referências. Tipo assim, a gente tem referência de professor tal, de área tal, aí às vezes daqui você não encontra, aí tem fulano tal que está em tal lugar que talvez seja interessante. Aí você vai e tudo, porque é um mundo novo, né, de que você começa a conhecer, né, em relação a isso. Sim, com certeza. E fora que tem mesmo, né? Tipo, em outros estados, assim, que devem ter mesmo, né? Essas possibilidades, assim, de cursos. É isso. Mas a pessoa também tem que, como você fala, é todo um planejamento aí, né, questão financeira que tem que estar lado a lado. Realmente eu compreendo isso, né? Exatamente. Mas é isso, eu torço muito, né, que continue dando certo e pretendo assistir ainda uma futura peça sua. Quero saber quero saber do spoiler da peça, porque eu fiquei com muita vontade de assistir, mas infelizmente não deu, né? Por causa do tempo e tudo. Mas eu tenho muita vontade mesmo de estar nesses espaços, até porque eu já conheci um pouco disso. Mas onde tem nesses repertórios assim de arte, tudo, eu gosto de estar envolvido, eu gosto de saber o que está acontecendo. Ainda mais pessoas que são próximas, né? De alguma forma. Sim. E eu, assim, era uma. Eu sempre gostei muito do teatro, mas também era um espaço que eu não ocupava, sabe? Era um espaço que eu não ocupava. Eu realmente passei a ocupar depois que eu entrei, no curso. E aí eu vi o quanto isso é legal, gente. Ocupem esses espaços, porque é bem interessante. Tem vários lugares aqui que tem peças bem. Tem alguns lugares que é gratuito ali no Dragão do Mar e tal. E ocupa esses espaços, é bem interessante a gente ver aqui a arte da gente aqui, né? Do nosso estado e tal. É muito legal, sabe? Muito legal. Eu digo por mim mesmo, né? Porque eu sempre gostei muito, mas eu também não ocupava esse lugar, né? E aí eu passei a ocupar também, a ver. E é muito legal, sabe? Muito legal. Bacana. Então, gente, ocupe os espaços, eu também preciso ocupar mais. E quando tiver algo assim que dessa área também, mande para mim também, porque assim, tem muitas coisas que acontecem que eu fico assim, sem saber, fico por fora. Aí depois que alguém fala, teve tal coisa tal dia, não sei o quê. Aí eu fico assim, como é que o pessoal fica sabendo dessas coisas? Eu não sei. Tipo assim, eu também quero ficar sabendo também, até para poder realmente ocupar mais disso. Mas eu e a Karina, a gente está ocupando assim, o espaço, andando muito assim pela cidade, assim, de sair de casa daqui, né, do São João do Tauap até a praia a pé, aí faz o percurso ali até o Dragão do Mar, Caixa Cultural, assim, a pé. A gente tá fazendo essas coisas assim, dessas andadas assim, então a gente tá gostando muito, né, de estar andando assim a pé. E aí, realmente eu quero ocupar esses espaços também, saber o que está acontecendo, onde é que tem, para a gente também estar nos inserindo nesses lugares novos, né? Novos assim, de certa A forma. Caixa Cultural é um dos lugares que às vezes eu vejo que eles colocam muitas assim, oficinas, né? Às vezes também, por esse lado teatral e tudo. Eu sempre vejo algumas vezes, algumas postagens.
Também tem o Porto de Iracema das Artes ali também, lá do Dragão, que tem um curso lá também, que é muito bom, que falam, né? Não fiz o Sim. curso de lá, mas falam que é bem, já ouvi falar, né? Algumas pessoas que têm É, esse bom. a oficina que eu fiz na Jéssica foi lá, inclusive, no Porto Iracema. Geralmente eles têm umas oficinas de cinema, de fotografia também. Agora, cursos longos assim eu não sei, mas oficinas assim para quem não tem muito tempo e gostaria de conhecer alguma coisa assim, eu acho bem rico também, né? Sim. Então é isso, gente. Agora não pergunta, tá vendo aí, Davidson? Vamos aí participar, ocupar os espaços, abonando o canal agora. Você vem a pé pra cá. Renata, aí a Maria entrou agora. Eu vou baixar aqui também no Instagram e vou colocar no YouTube também. Aí quem puder dar uma força, né? Vou colocar aqui o canal do YouTube depois no Stories. Quem puder dar uma força, eu vou deixar lá, né? Para quem quiser depois dar uma assistida. Porque a minha ideia era inicialmente fazer exclusivamente pelo YouTube. Só que pelo computador, no momento agora tá meio complicado, ia ficar travando. Então, deixar por aqui, aí eu baixo e coloco lá, por enquanto. Aí eu vou deixar esses espaços aí pra gente estar conversando pela internet, né? Tem muita gente que às vezes não tem acesso, ou quer conhecer mais um pouquinho. E aí é interessante, né? Ter esse momento assim, saber, né, desses espaços, onde é que tem. Porque eu também fico sem saber onde é que tem, o que está acontecendo aqui, né? Pois é isso. Obrigada pelo convite, tá? De falar um pouco da minha experiência. Bacana, eu que agradeço. E tiver experiências novas para contar, alguma peça que você participa assim, você queira contar como foi a montagem, personagem, a montagem do palco, né? Todas essas coisas assim que acontecem nos bastidores que a gente não sabe muito assim, você quiser trazer assim essas suas experiências narrativas, né? Fica à vontade. Tá bom. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Paty, obrigado aí todo mundo que assistiu. Quem puder dar uma força aí no YouTube, vou colocar nos stories mais tarde. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Tchau. Beijo a todos. Beijo, Paty. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.